Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula com vocês. Através da disciplina de estágio, estou estagiando em duplo com a Michelle. E há algumas semanas, a professora Stefane vem falando sobre alguns processos metabólicos que ocorrem e que estão presentes no nosso dia a dia. E é importante a gente saber como eles estão presentes, como eles ocorrem, quais benefícios esses processos trazem para a gente. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como a fermentação está presente no nosso dia a dia. A fermentação, ela é um processo realizado por alguns organismos para a obtenção de energia. Esse processo, ele vai ocorrer na ausência de oxigênio e ele também não apresenta uma cadeia receptora de elétrons, como ocorre na respiração anaeróbica, por exemplo. O processo de fermentação, ele é bastante utilizado na produção de alimentos e medicamentos. Então, são dois produtos que a gente está tendo bastante contato no nosso dia. Tanto porque todos os dias a gente se alimenta, como quando a gente tem alguma doença, algum probleminha, a gente vai fazer uso de medicamentos. A fermentação, ela é um processo pela qual a matéria orgânica é parcialmente degradada. E a energia química, né, nela armazenada, vai ser liberada e utilizada na produção de moléculas de ATP, em que ficará armazenada para ser utilizada posteriormente em diversas reações do organismo. O processo de fermentação, ele é realizado por algumas espécies, como, por exemplo, espécies de fungos, de bactérias, de protistas, ou ainda pode ser realizada por alguns tecidos animais ou vegetais. A fermentação, ela vai ocorrer na ausência de oxigênio, ou seja, ela é um processo anaeróbio. O saldo energético da fermentação, ele é menor do que o saldo obtido por meio de processos aeróbios. O processo de fermentação, ele é bastante utilizado há milhares de anos pelo ser humano. Mesmo que naquela época eles ainda não tivessem compreensão de como esse processo ocorria, ele já era bastante utilizado para a fabricação de bebidas, de, de, de alimentos, como pão. Naquela época também já era feito o consumo de vinho, de cerveja, e esses produtos eles já eram obtidos através do processo de fermentação. Mesmo que naquela época as pessoas não tivessem o conhecimento que a gente tem hoje, né, de como acontece e de como fazer ele acontecer de forma mais rápida. E aí, atualmente, né, a fermentação ela ainda é bastante utilizada na produção de alimentos. E aí a gente pode destacar, por exemplo, a fermentação lática, que vai ser responsável aí pela produção de iogurtes e queijos, que são alimentos que a gente consome bastante, ou ainda através da fermentação alcoólica, que vai estar envolvida na produção de pães, de vinhos e cervejas. Além disso, a fermentação ela ainda vai ser bastante utilizada na fabricação de medicamentos, como os antibióticos, e entre outros vários produtos, como o etanol, por exemplo, que é combustível, que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, porque a gente precisa usar um transporte para se locomover, e ainda, por exemplo, o acetona, né, que é um solvente. Ali quando a gente quer deixar a unha bonitinha, quer remover o esmalte. Então, são exemplos de atividades que a gente realiza com produtos que são feitos a partir do processo de fermentação. E aí, mediante, né, o seu produto final, a fermentação ela pode ser classificada de diversas formas.
E aí as principais formas de fermentação realizadas pelos organismos, elas vão ser bastante utilizadas pelas indústrias. Como sempre, né, o homem conseguindo tirar proveito de tudo aquilo que a natureza oferece. Então, vai ser desenvolvidos processos para acelerarem esse processo de fermentação, que é para o homem estar tirando proveito e utilizando esses produtos, sobretudo de forma econômica, né, de estar ganhando dinheiro com essa produção através da indústria. E aí, a gente tem aqui a fermentação alcoólica, que ela está diretamente associada com a produção de pães, né? Um alimento tão comum que a gente tem no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem sabe como ele ocorre e muito menos imagina que pode ter aí a ação de um micro-organismo no seu processo de produção. Como em alguns casos a gente tem os fungos agindo aí no processo de fermentação na produção de pães, através do fermento biológico, que a gente encontra facilmente nos supermercados. A fermentação, ela é uma fase importantíssima na produção do pão, pois é ela que vai possibilitar com que a massa cresça, ou seja, ela é responsável pelo crescimento da massa. A farinha do pão, ela possui o amido, que é formado por moléculas de glicose, ligadas umas às outras. Portanto, glicose é o quê? Açúcar. E algumas bactérias ou leveduras, elas conseguem quebrar as ligações entre as moléculas de glicose e passam a se alimentar dali. E isso vai proporcionar o crescimento da massa, deixando ela mais leve e desenvolvendo melhor aroma e sabor. Então, a gente tem aí, mais uma vez, né, esses micro-organismos desenvolvendo o seu papel, digamos assim, ao nosso favor. Mais uma vez, a gente está tirando proveito da natureza até para fermentar um pão e fazer com que ele cresça. A maioria dos pães que a gente conhece, eles são fabricados utilizando as leveduras, que são fungos, né, que vão ser utilizados aí como agentes para que ocorra a fermentação. E nesse processo de fermentação, as leveduras, elas vão fermentar os açúcares. E aí a gente vai ter aí a produção de álcool etílico e dióxido de carbono. A produção do dióxido de carbono, ela é responsável pelo crescimento da massa, e por ocorrer a produção de álcool, este processo é conhecido como a fermentação alcoólica. Então, quando vocês se depararem com esse questionamento de qual tipo de fermentação está relacionado com a produção de pães, vocês já vão aí lembrar que é a fermentação alcoólica. E aí, como a gente tem, né, a utilização da fermentação desde a antiguidade, mesmo que os povos antigos ainda não soubessem do que se tratava, como ela ocorria, a gente tem a fermentação natural, que é um processo utilizado desde a fabricação dos primeiros pães, e a sua origem deve estar relacionada com o surgimento da agricultura. Então já faz bastante tempo que a gente tira proveito desse processo. E o fermento natural, ele é conhecido por diversos nomes, como levain, massa madre ou massa azeda. Um pão com esse tipo de fermentação natural, ele vai levar mais tempo para ser feito, né? Até mesmo porque é de forma natural. Alguns processos ocorrem de forma natural, só que mais lento. Para produzir um pão, por meio deste processo, é necessário misturar a farinha com água e deixar a massa ao ar por um tempo mais longo. E aí, durante esse tempo que aquela massa ela está exposta, vai ocorrer a fermentação através da contaminação por micro-organismos presentes naturalmente no ambiente, né, que vão gerar o gás carbônico e formar os compostos aromáticos mais complexos. Então, a gente conseguiu, né, ao longo do tempo, desenvolver mecanismos que facilitassem com que o processo de fermentação acontecesse de forma mais rápida, como a produção de um fermento industrial, por exemplo, que você vai ali no mercado, você compra, junta com os demais ingredientes da sua receita e vai fermentar de forma mais rápida,
ao contrário da fermentação natural, em que você vai ter que expor a sua mistura, né, ali de água com a massa ao ambiente para que ela seja contaminada, e aí é que vai ocorrer todo esse processo de forma natural. E aí a gente tem outro exemplo, né, da fermentação presente no nosso dia a dia através da alimentação, que é a fermentação lática e a produção de iogurte. A transformação do iogurte, ela consiste na transformação do leite, né? E é um processo que ele vai ser mediado por alguns tipos de bactérias, que é o caso das bactérias Lactobacillus bulgaricus e a Streptococcus thermophilus. Idealmente, os iogurtes eles devem conter quantidades aproximadamente iguais dessas bactérias. E aí, a gente se pergunta, né, afinal, como esse processo ocorre? Como que isso tudo vai fazer com que o leite se transforme em iogurte? O que acontece é que estes micro-organismos bacterianos, eles vão utilizar a lactose. A lactose é a açúcar do leite. Eles vão utilizá-la como fonte de carbono e energia através do processo de fermentação láctica. Essa transformação, ela resulta na produção do ácido lático, responsável pelo caráter ácido deste alimento. Esse processo, ele vai ocorrer quando o valor da temperatura do leite ronda aí mais ou menos os 40 graus Celsius. E estas bactérias láticas, assim designadas, né, assim que a gente vai chamar essas duas bactérias, elas vão se estimular mutualmente, completando o crescimento uma da outra. Então, no início da fermentação, o valor do pH do leite, ele favorece o desenvolvimento de Streptococcus thermophilus. E com o aumento do teor de ácido, do ácido lático, a Lactobacillus bulgaricus vai ocorrer o aumento dessa bactéria, né? Então, o equilíbrio dessas bactérias ele é necessário para que o produto permaneça suficientemente ácido e aromático. E essa acidez e armazenamento a valores de temperatura que rondam aí os 4, 5 graus Celsius, eles vão tornar os iogurtes alimentos relativamente estáveis, porque vai inibir o crescimento de outras bactérias prejudiciais à nossa saúde. Então, através, né, da fermentação aí dessas duas bactérias que a gente vai ter a formação do iogurte. A gente vê que essas duas bactérias elas têm que estarem em equilíbrio. E aí a gente tem o tempo de prateleira, que é o tempo que esse iogurte ele vai durar até ser comercializado, e ele é mais ou menos cerca de 1 mês. Porque depois desse período, vai deixar de haver alimento disponível para manter as bactérias vivas, né? Então, ocorre a produção de ácido em excesso e o iogurte, ele vai azedar, ele vai perder o seu sabor. Então, se vocês pegarem uma embalagem de iogurte, vocês vão ver que a validade varia mais ou menos 1 mês, 2, após a data de fabricação. Como aqui nesse exemplo, né? Foi fabricado no dia 4/1 de 2021 e já vai estar vencido a partir do dia 21/2 de 2021. Então, um pouco mais aí de 1 mês. Ele já vai perder o seu sabor e vai estar azedo devido a essa perda, né, de alimento que vai manter as bactérias vivas. Durante a fermentação, a proteína, a gordura e a lactose do leite, elas vão sofrer hidrólise, uma hidrólise parcial. E isso vai tornar o produto parcialmente digerível. Então, o iogurte ele é considerado um agente regulador das funções digestivas. Então, tal que a gente tem aí um iogurte muito conhecido, né, que é o Activia, que vem justamente com essa promessa de facilitar a digestão. E a acidez ela vai estimular as enzimas intervenientes no processo digestivo pelas glândulas salivares.
E aí, né, o iogurte, ele se torna um alimento de extrema importância para as pessoas que manifestam intolerância à lactose, por exemplo, ou seja, que têm dificuldades em digerir o açúcar na sua forma mais simples. E aí, para além dessas propriedades nutricionais benéficas, o consumo ainda vai promover o sistema imunitário, né, o fortalecimento do sistema imunitário, e vai ser também uma importante fonte de cálcio. E devido aos benefícios, né, desde cedo, o consumo regular do iogurte, ele é associado à longevidade. E aí a gente tem um produto natural, nutritivo, que está presente no nosso dia a dia, seja no café da manhã, seja no lanchinho da tarde, e que acaba fazendo parte da vida das pessoas. Então é importante a gente ver como os produtos derivados da fermentação estão presentes no nosso dia a dia, além de estudar e saber o que é um processo de fermentação, é importante a gente saber como ele está presente no nosso dia a dia, e isso é muito legal. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer curiosidade, vocês podem estar deixando aqui nos comentários da nossa aula, e muito obrigado pela atenção de vocês.